Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje vou fazer uma análise psicológica do filme A Bruxa, lançado em 2015, dirigido por Robert Eggers e protagonizado por Anya Taylor-Joy. Lembrando que a análise contém spoilers. O arquétipo da bruxa data de milênios e se manifesta em diferentes culturas e civilizações. Frequentemente relacionada ao paganismo e aos espíritos ancestrais ou da natureza, a figura sombria dessa mulher mística vaga pelo nosso inconsciente coletivo. A primeira bruxa da qual eu me recordo é a madrasta da Branca de Neve, que envenena a maçã e coloca a princesa em um sono do qual só seria acordado caso fosse beijada por alguém que a amasse de verdade. Essa história, adaptada dos textos dos irmãos Grimm, que por sua vez foi adaptado do folclore alemão, é a versão mais lembrada desse arquétipo no mundo ocidental. Mas a verdade é que a figura da bruxa é universal, havendo algumas variações de acordo com a época e com o local. Segundo o historiador britânico Ronald Hutton, em seu livro The Witch, A History of Fear from Ancient Times to the Present, há 5 características universais que definem essa figura. 1. A bruxa causa dano por meios mágicos. 2. Ela é uma ameaça interna a uma comunidade. 3. Está ligada a uma tradição. 4. É maligna. E 5. É possível resistir aos seus poderes. Thomasin, a protagonista do filme, não é uma bruxa, pelo menos não até a sequência final, embora seja acusada pelos membros de sua família de ser uma. Ou seja, mesmo não tendo 4 das características universais dessa figura mística, ela é assim definida apenas em razão de uma delas. Ela é considerada uma ameaça interna à comunidade, que no caso é seu próprio núcleo familiar. Outro ponto primordial a ser considerado é que a figura da bruxa está necessariamente ligada à mulher e ao feminino. Ela é representada por 2 arquétipos contidos na inconsciência da topografia junguiana, a sombra e a ânima. E se você não está familiarizado com esses conceitos, vou explicá-lo melhor a seguir. E se você quiser saber mais sobre a definição do arquétipo propriamente dita, eu fiz um vídeo sobre o novo filme do mesmo diretor, O Homem do Norte, e vou deixar aqui em cima no card caso você ainda não tenha visto. O arquétipo da sombra nem sempre está relacionado ao vilão, mas a todo personagem que de certa forma carrega elementos reprimidos e ocultos. O Batman, por exemplo, é um personagem clássico cujo arquétipo da sombra se mistura à sua persona de herói. Já as bruxas criadas por Eggers são criaturas outrora humanas, mas que sucumbiram à influência de Satanás. Já o arquétipo da ânima se refere às figuras primordialmente femininas, que carregam tais características. Apesar das bruxas do filme não apresentarem características maternais, aliás, muito pelo contrário, elas se utilizam de artifícios considerados universalmente femininos, como a sensualidade, para atrair suas vítimas. Caleb, o irmão de Thomasin, é seduzido pela bruxa que vive no bosque quando ela toma a forma de uma mulher jovem e voluptuosa. Um detalhe importante é que nenhum desses 2 arquétipos apresenta necessariamente características unicamente positivas ou negativas. Apesar de ser difícil visualizar isso através do arquétipo da sombra, é mais fácil fazê-lo em relação ao da ânima, que na maioria das vezes é associado a características maternais ou virginais. A sensualidade feminina é usada de forma maligna pela bruxa do bosque. Sua característica maternal também é a inversão desse próprio conceito, já que ela sacrifica bebês em seus rituais. Obviamente, trata-se de um filme de horror, logo, existe uma extrapolação quanto às características negativas, o que pode atrapalhar em uma leitura mais abrangente da mensagem principal do filme. A bruxa fala especificamente sobre uma característica feminina proveniente do âmago do arquétipo da ânima, a emancipação feminina. Thomasin é o tempo todo julgado por crimes que não cometeu. Tudo começa quando seu irmão mais novo, o bebê Samuel, desaparece enquanto estava sob sua responsabilidade. Sua mãe Catherine a culpa pelo ocorrido e posteriormente seus irmãos gêmeos, Mercy e Jonas, começam a acusá-la de ser uma bruxa, uma ideia que, segundo eles, veio de Black Phillip, o bode preto da fazenda que representa a incorporação do próprio Satanás. Para deixar toda a situação ainda mais caótica, William, o pai da protagonista, é um fanático religioso que interpreta quase todas as situações como pecaminosas. Aliás, foi essa visão de mundo que o fez abandonar o vilarejo onde moravam e mudar para uma fazenda isolada, já que ele acreditava que os moradores do local não eram cristãos verdadeiros. O filme critica a alienação causada pela religião e a hipocrisia daqueles que usam os dogmas bíblicos para julgar o próximo, embora não apliquem a mesma lógica a si mesmos. William é um sujeito orgulhoso. Caleb, por estar isolado da sociedade e consequentemente privado do contato com outras garotas da sua idade, se vê atraído sexualmente por Thomasin.
Catherine perde a capacidade de ter fé e desconta toda a sua raiva na primogênita. De certa forma, todos esses personagens representam alguns dos pecados capitais. O primeiro, a soberba, o segundo, a luxúria e a terceira, a ira. É irônico que todos eles julguem Thomasin, que parece ser a única pessoa genuinamente boa da família. Em certo momento, Catherine a acusa de seduzir o irmão, segundo ela, algo que uma bruxa faria. Apesar de todo o histórico negativo em torno das bruxas, recentemente alguns movimentos sociais relacionados ao feminismo adotaram esse arquétipo como um símbolo de resistência. E nesse filme ele representa a mulher que consegue se libertar das amarras dogmáticas impostas pela sociedade. É claro que todo o contexto do horror é uma extrapolação aterrorizante, mas o sacrifício de Samuel, por exemplo, pode ser uma representação da mulher que escolhe deliberadamente não ser mãe. A bruxa que se transforma em uma mulher voluptuosa pode ser uma referência às mulheres ocidentais que conseguiram se emancipar de um código de vestimenta repressivo. E a cena final em que Thomasin se junta ao Sabá e começa a levitar é uma referência ao espírito de sororidade e o símbolo máximo da emancipação. E apesar da morte dos familiares da protagonista serem literais, na vida real ela é simbólica. Infelizmente, a caça às bruxas ainda existe na nossa sociedade. A Bruxa não é um filme só de horror com jumpscares, e encará-lo assim pode torná-lo uma experiência frustrante. Ele é uma crítica aos julgamentos que as mulheres enfrentam diariamente até os dias de hoje. E o final, apesar de sinistro no campo literal, é um dos mais belos e significativos no campo metafórico. E se você é um profissional ou pretende trabalhar criando conteúdos para a internet, me siga no Instagram, @Minutos de Sanidade, porque muito em breve eu vou divulgar com mais detalhes as minhas aulas sobre criação de conteúdo, onde eu vou abordar temas como preparação psicológica na criação de conteúdo, exercícios de criatividade, preparação de uma rotina sã, consciente e organizada e muito mais. E além disso, deixa aí nos comentários quais significados você conseguiu extrair da Bruxa. Não se esqueça de deixar o like, cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!